Oi, gente, muito boa noite, muito boa noite. Nossa quarta aula, nosso quarto dia de maratona do Regressão em Criança, uma maratona mesmo, gente. Eu acho que eu nunca fiz tantas lives uma atrás da outra, mas está sendo uma alegria. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos aguardar o pessoal ir chegando, vamos fazer alguns convites. Quem for chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos fazer alguns convites, convidar o pessoal para chegar, para começar essa live dessa noite e trazer todo esse conhecimento do Regressão em Criança, trazer todo esse conhecimento das crianças da nova era. Hoje um tema bem importante. Agora que eu vi que eu não abri o PowerPoint, vou aguardando o pessoal chegar. Boa noite para quem for chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu vou só ajeitar aqui que eu achei que eu tinha ajeitado, eu tinha ajeitado, mas fechou o PowerPoint aqui, óbvio, né? E agora nós estamos 20 horas em ponto, eu só vou abrir aqui, vocês me aguardem um pouquinho. E aí nós vamos iniciar. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Só vamos deixar o pessoal entrar, todo mundo entrando. E a gente já vai iniciar. Só vou mudar a gente de posição aqui para poder falar, para que vocês possam, para eu poder passar todo o conhecimento aqui para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando a primeira vez aí na live de hoje de noite, sejam bem-vindos. Maratona do Regressão em Criança. Alguns avisos necessários. Hoje é o último dia de sorteio do livro As Vidas Passadas dos Nossos Filhos. Para participar do sorteio, você tem que tirar um print da tela enquanto a gente está com a maratona, pode ser agora, pode ser depois. E aí você tem que marcar lá nos stories do Instagram, colocar lá no teu story, né, do Instagram e marcar hashtag Maratona Regressão em Criança e você está concorrendo a esse livro. E ontem eu não consegui trazer, e a essa pulseira aqui dos 7 chakras e essas coisinhas, essas bolinhas aqui, você pode colocar óleo essencial para te trabalhar, o que é muito legal. Então, essas duas coisas nós estamos sorteando, esses dois presentes a gente está trazendo para vocês. E o livro, As Vidas Passadas dos Nossos Filhos, durante a live eu vou ler um trechinho, onde que fala justamente das crianças que vêm de outros planos, de outros planetas, algo bem interessante para a gente entender como é que a gente pode ajudar elas, tá legal? Combinado? Para quem for entrando aí, que faz parte do Regressão em Criança, que já fez o Regressão em Criança, a gente chama de RC. Então, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, eu sou RC01, eu sou RC02, eu sou RC03, tem até o RC06. Agora nós já vamos para o RC07. E para quem for do Regressão em Criança Presencial, fala, eu sou Regressão em Criança Presencial de tal lugar, coloca a tua cidade que tu fez o curso. E sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa live dessa noite. Podem fazer perguntas à vontade, em algum momento eu vou abrir para pergunta. E olha só, já tem pessoal do RC6, seja muito bem-vinda! Legal estar com os alunos e ex-alunos aqui. Nós somos uma grande família do Regressão em Criança, a gente fica em contato através do WhatsApp, a gente tem um grupo de estudos onde a gente posta, de segunda a sexta-feira a gente pode postar qualquer coisa não, só do Regressão em Criança, e no sábado e domingo a gente abre para o pessoal postar cursos, para o pessoal postar outras coisas que queiram postar. Então nós somos uma grande família do RC, e nós estamos sempre em contato e nos ajudando como uma grande família para que tudo aconteça da melhor forma possível. Gente, eu não olhei se eu tô com desligado aqui, só um pouquinho, gente. Segura aí, segura aí. Não tô vendo vocês, não. Voltei. É que eu só queria ver se o volume estava desligado ou não aqui, né? E aí eu volto a mexer ali. Mas eu acho que não. Gente, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar, né? Afinal, nós queremos aula. Então, a gente vai falar por que tá chegando crianças tão diferentes na Terra. Por que vou falar sobre as crianças da nova era, né? Como ajudar essas crianças que estão chegando aí tão diferentes. Para quem tem filho, para quem é educador,
Para quem tem sobrinhos, netos, vai saber do que eu tô falando. Seja bem-vindo, boa noite. Nós vamos falar sobre essas crianças tão diferentes. Então, a literatura fala, Divaldo Franco fala, alguns autores falam de crianças que chegaram aqui na Terra, as índigo, a cristal, a diamante, e crianças que vêm de outros planetas, não é mesmo? Só que as crianças índigo somos nós. E essas crianças que estão agora são a cristal, o diamante, crianças que vêm de outros planetas. Dentro do Regressão em Criança, a gente costuma não usar rótulos, mas a gente tem que saber que elas existem, então a gente sempre passa literatura, a gente passa livros de pessoas que são especializadas nisso e que a gente vai usando como uma literatura. A gente se ajuda nesse sentido, da gente estudar mais, entrar mais em contato, de entender as crianças que estão aí. E dentro do Regressão em Criança, a gente fala muito sobre as crianças que vêm de outros planos. E essas crianças que vêm de outros planos são as crianças que estão chegando diferente à Terra, né? As crianças que vêm de outros planos e tem um propósito para isso. Então, essas crianças que estão chegando, que vêm com uma inteligência maior, que reencarnaram para nos ajudar aqui na Terra, elas chegaram aqui com um propósito, tem um porquê. E nós vamos falar disso hoje e como ajudar essas crianças. Talvez você comece a olhar para o teu filho de forma diferente. Talvez você, como terapeuta, vai olhar e dizer assim, eu já atendi isso no consultório e não entendia que poderia ser uma criança que vem de um outro lugar, ou de várias vidas aí, e que ela tem uma bagagem muito maior, ela é muito inteligente e talvez foi uma pessoa muito especial numa outra vida ou não. Vamos lá. Então, hoje vemos através de vídeos, quem não vê vídeos aí na internet, né? Todos os tipos de criança com uma nova consciência, uma nova maneira de pensar um pouco diferente sobre a vida, sobre vários aspectos. Essas crianças são chamadas crianças índigo, cristal, diamante, crianças de galáxias, crianças das estrelas, crianças que vêm de outros planos. E por que estão chegando crianças tão diferentes à Terra, né? Peraí que pulou aqui. Hoje vemos... tá, isso eu já falei. Ok. Não há como haver uma mudança se continuarmos a nascer com a visão limitada. Aí se explica o porquê que as crianças de hoje não se fecham o chakra coronário. O chakra coronário é o chakra da coroa. Para quem trabalha com reiki sabe disso, né? É uma ligação com o plano espiritual. Que a princípio as crianças se fechavam esse chakra ali pelos 8, 9 anos. Então aquelas crianças que viam muito espíritos, que enxergavam muitas coisas, quando chegava ali pelo 8, 9, por aí, fechava o chakra coronário. Hoje fecha? Não fecha. Por quê? Nós vamos falar. Porque isso nos faz consciente de várias dimensões. É a ligação com o plano espiritual, tu entende? Mas quando essas crianças não fecham, elas conseguem ter como se elas tivessem mais ampliado a visão, a mediunidade. Só que isso não vem com o objetivo, por exemplo, de elas poderem... elas não vêm com o objetivo de repente trabalhar num centro espírita como médium de centro espírita. E sim para que elas recebam as informações necessárias para que daí elas possam fazer o que elas vieram fazer aqui na Terra. E o que elas vieram fazer aqui na Terra? Elas vieram para nos trazer uma nova consciência. Uma nova consciência em que sentido? Em olhar para a natureza de forma diferente, em se alimentar de forma diferente, em olhar tudo com amorosidade, as plantas, as pedras, a natureza, a alimentação, eles olham de forma diferente. Tem muito dos adolescentes agora que são vegetarianos, veganos, e isso tem um objetivo, né? Tem um objetivo sim. Tem uma nova consciência, eles olham os animais de uma outra forma, são crianças e pessoas mais amorosas com os animais. Se você é uma criança ou tu foi uma criança muito assim, provavelmente tu é criança já índigo, cristal, diamante, né? E hoje é um adulto que, se tu era muito rebelde quando era criança, é porque você veio índigo para não concordar. Eu era uma criança que eu ia para a escola, não conseguia aprender nada pela mediunidade, né? Tava sempre aérea. E fora isso, eu tinha a mediunidade muito aberta para ir justamente para esses lados de trazer os novos pensamentos, de gostar de artes. Eu gostava dessas coisas. Eu não gostava da matemática do português, mas eu gostava dessas coisas.
E eu, muito nova, pegava o dedo e dizia assim pro meu professor de ciências, que eu não lembro mais o nome dele, mas eu lembro de dizer isso pra ele: tudo é aula, tudo errado, essa aula de você aí teórica não vale nada. E não sei se eu mexi com ele ou não, mas era assim que eu via a aula dele. Muitos de vocês talvez se veem nessa fala minha, assim, do que aconteceu comigo no passado. E nós éramos as crianças índigo que viemos para bater de frente com as coisas, né? Mas aí tem as crianças cristal, diamante, crianças que vêm de outros planos, e elas vêm com a missão de mudar a Terra, de fazer, trazer essa nova consciência. Então elas têm que ser diferentes, só que elas são muito agitadonas, e daí, dentro do Regressão em Criança, a gente fala muito sobre déficit de atenção, hiperatividade, Ritalina, porque as pessoas estão querendo desligar as crianças, e se tu desligar a criança, se tu deixar ela calminha, ela não vai conseguir fazer o propósito que ela veio fazer aqui, que é trazer toda essa nova consciência. Então, se a gente quer ter novos pensadores, né, em termos de todas as áreas, tá? Se a gente quiser ter uma humanidade diferente, um mundo diferente, a gente precisa não desligar as crianças, não dar drogas para as crianças. Isso é muito importante e isso é algo que a gente, como terapeuta, não pode bater de frente. Mas a gente pode dar uma bula de uma Ritalina para o pai e a mãe ler, que às vezes eles começam a dar essas coisas sem olhar, né? Que o filho pode até morrer tomando aquilo, que aquilo é uma droga muito forte, né? E eu acho que a gente tem que repensar sobre isso, sobre as drogas, sobre a medicação. Nem sempre ela é adequada para uma criança. O melhor é fazer uma yoga, uma meditação, levar essas crianças que têm tanta sensibilidade a uma alimentação não processada, que daí assim tu ajuda ela, tu entende? São crianças que não podem ficar em dia inteiro nas telas, e eles estão ficando pela questão da pandemia também. A gente tem que repensar essas coisas também. As crianças que reencarnam com problemas fazem com que busquemos respostas. Lembra que a gente falou isso ontem? E nos mostram ou nos levam muitas vezes a buscar a espiritualidade e uma vida mais saudável e real. Por que real? Eu já vou explicar. Precisamos ouvir mais as crianças. Elas têm muito para nos ensinar. A gente tem que educar. Não precisa olhar o teu filho como um rei ou como uma rainha. Mas você, ou o terapeuta, não precisa mostrar isso para os pais, né? Que, ele é especial, ele é índigo, ele é cristal, ele é diamante. Índigo nem tem, índigo somos nós, né? Cristal, diamante, crianças que vêm de outros planetas. Mas isso serve para os pais entender o que a criança está fazendo aqui. E mais do que a gente entender o que a criança está fazendo aqui, a gente, como terapeutas, pode auxiliar para mostrar que a vida entre família tem que ser diferente. O que aconteceu durante a pandemia? Os pais precisaram ficar mais em casa, junto com os seus filhos, fazer a convivência que não acontecia. As pessoas começaram a voltar a fazer bolo, cozinhar, dar o amor também pela alimentação, uma alimentação mais correta, mais saudável, mais à base de fruta e verdura, porque tinha levantar a imunidade. Então, a pandemia é uma coisa horrível. Muitas pessoas desencarnaram, mas também ela trouxe uma coisa para as famílias, no sentido que elas foram obrigadas a conviver, a voltar a sentar na mesa, a almoçar juntas, a jantar juntas e principalmente a usar uma alimentação mais saudável para essas crianças, o que era muito importante, jogar com elas, dar atenção para elas. E tudo isso a gente fala no Regressão em Criança porque isso é importante para o desenvolvimento da criança, no sentido do desenvolvimento do espírito da criança. Então, se a gente quer uma pessoa evoluída, a gente tem que entender que a gente precisa ajudar nesse sentido de das famílias estarem mais unidas. Então, esse chakra coronário, quando vem muito aberto, às vezes causa alguma desestrutura para essa criança, algum desequilíbrio para essa criança. Mas não quer dizer que ela está doente ou que ela não tem como melhorar, quer dizer que ali tem uma criança que vai levar a família em busca de algo. Às vezes o problema de uma mediunidade muito aberta de uma criança faz com que toda a família vá buscar a sua espiritualidade. Eu volto a dizer, não necessariamente no centro espírita, não importa que se você vai no centro espírita, no espiritualista, na umbanda, na católica, na evangélica, desde que você busque a Deus e busque a tua espiritualidade, porque famílias espiritualizadas não são famílias que têm menos problemas, mas são famílias que se equilibram, e essas crianças elas têm uma sensibilidade muito grande. Essas crianças estão reencarnando aí com um propósito de missão aqui na Terra.
e elas precisam de famílias estruturadas. O que são famílias estruturadas? Não necessariamente significa que o pai e a mãe precisam estar juntos, porque hoje a gente tem as separações, mas o certo seria que famílias unidas num propósito maior de educação, de amorosidade com a criança. A criança não precisa muita coisa, ela não precisa que tu compre presentes caros, ela precisa que os pais eduquem na amorosidade, na fé, na boa alimentação, em estar indo num parque. Não são as grandes viagens. Vocês viram que as grandes viagens não fizeram falta? Sim, fez falta viajar, mas o que é importante agora? O que a gente começa a enxergar a partir desse momento? O mais importante é ter saúde, uma boa alimentação, dinheiro para se sustentar, um teto para morar, né? E principalmente estarmos juntos com as pessoas que a gente ama. Então, o que é importante? O amor, né? E eu acho que essa é a grande mensagem desse momento que a gente está vivendo e que as crianças da nova era vêm nos trazer, porque eles têm uma consciência do todo, eles têm uma consciência de preservar a natureza, de gostar das coisas, de ser mais amoroso com as coisas, não a nossa consciência, nós ainda precisamos como adultos nos melhorarmos muito isso, e por isso que a gente tem que ouvir eles e não criticar. Eu vejo muitas pessoas criticando algumas crianças que já são jovens, que vêm lutando para a preservação da natureza, da humanidade, e eles estão certo, porque a terra é deles, não é nossa, né? E isso vai vir muito para o consultório de quem é um psicoterapeuta infantil, de quem é uma pessoa que trabalha com regressão em criança, porque as crianças, elas estão abertas, elas te dão um nó, elas vão te falar coisas que você vai te surpreender durante a regressão e também coisas que elas vão te falar lá dentro do consultório. Então, a gente tem que estar preparado. Então, essa mediunidade, esse chakra coronário das crianças muito aberto, é para que elas possam ajudar nessa transformação que elas vieram fazer. E quando a gente faz a regressão e elas entendem que elas têm o processo de ser criança até chegar na fase adulta, isso acalma dentro delas. Então, elas conseguem esperar ser adulta. Vamos lá que eu vou especificar o que eu estou falando aqui. Vamos ler um trechinho do livro para mostrar para vocês, né? Vamos lá. A criança se deita e começamos o relaxamento. Seus pais estão dentro do consultório para acompanhar a regressão. Eu vejo uma pessoa, ele deitou, né, para fazer essa regressão deitada. Eu sei que tem pergunta, mas depois eu respondo, né, tá bom? Eu vejo uma pessoa, eu também vejo nuvens, eu estou indo no céu encontrar uma família. E daí, essa família foi quem me amou toda a vida. E quando eu voltei ao mundo dos espíritos, tinha uma família que não poderia ter filhos, mas o amor era tão grande que me levaram à vida de hoje em dia. Também vejo outra, estou num carro bem antigo, há pouco tempo existia carro. E daí eu estava andando, é como ele falou, entende? Tudo aqui como ele falou. Estava andando com outra pessoa que estava dirigindo. E parou um carro e bateu na nossa direção, e eu faleci. E quando eu voltei para o céu, e quando eu acordei, eu fui procurar a minha família, e depois fui para outro estado, outra região, fui convocado, que também foi para outra vida. Aí nessa outra vida foi outro planeta, e nesse outro planeta os seres eram inteligentes. Eu respeitava tudo, mas, como todo mundo, morri de velhice nesse outro planeta. Tinha casa, tinha comida. Quando eu nasci na vida de hoje, eu estava muito feliz. E o objetivo de tentar mudar e mudar o mundo, e cuidar das plantas e da preservação da natureza. E agora eu vi um fazendeiro e eu criava e dava comida para quem precisava, e eu era bondoso. Era só ele naquela fazenda. Depois ele viu e ficou tão feliz que teve um ataque do coração, foi para o céu, achava que estava vivo e aí percebeu que estava no céu. Quando deixaram eu sair, eu fui cuidar das plantas e dos animais. Logo depois, meu mentor falou que eu podia ser criança até o momento de eu assumir minha missão. Depois da regressão, a criança sentou na cama e falou: então, quer dizer que eu tenho a missão de cuidar da natureza, e preservar, mas posso ser criança agora? E seus pais responderam que sim. O menino deu um suspiro de alívio, ele chegou a fazer assim,
sabe? Sentadinho na cama ainda da regressão. A partir desse dia, seus pais foram junto com ele para o escotismo, a fim de que ele pudesse ser criança, mas ao mesmo tempo estivesse perto da sua missão, mas de forma leve, podendo ser criança. Lindo, né? Então, essas são as crianças que chegam aí para fazer a regressão e que nos trazem a verificação de que tudo isso que a gente fala no Regressão em Criança, que a gente traz, que as crianças da nova era vieram com missões, é isso aí que tá falando aí, né? Então, eles vêm com missões, só que quando eles entendem, quando eles passam pelo processo regressivo, quando os pais passam pelo processo regressivo, dá um alívio, tu entende? E esse alívio que dá nos pais e na criança faz com que ela consiga ser criança até o momento de assumir realmente a sua missão. E é isso que um terapeuta de regressão em criança dá. Ele dá o norte, ele dá... Se emocionou, eu também me emociono cada vez que eu leio essas regressões. E imagina quando tu faz, quando tu realiza como terapeuta, a alegria. Claro, é uma profissão, tu ganha com isso, tu entende? E ganha bem. Mas a questão de você poder ajudar pessoas, ajudar crianças, ajudar os pais a entender seu filho, a evoluir espiritualmente como família, isso não tem preço, gente, não tem preço. É uma coisa maravilhosa, eu faço isso mais de 12 anos já. Eu vi muitas coisas bonitas, eu vi muitas coisas lindas acontecer depois disso. Eu vi muita família se reestruturar, se amar de verdade, se perdoar, crianças serem felizes a partir daquele momento, conseguirem fazer aquilo que não conseguiriam fazer, dormir, poder colocar uma roupa, tá no livro também. Então é maravilhoso, né? É lindo, né, gente? Eu sou suspeita a falar, né? Mas eu sou apaixonada. Quando essas crianças se fecham, agora vocês vão entender porque as crianças se fecham, né? Quando essas crianças se fecham, é porque sabem que o mundo espiritual, que o mundo não as entende, não o mundo espiritual, que o mundo não as entende. Mas quando nascem em famílias com um pouco de entendimento, desabrocham para os seus dons, desde as pesquisas até as novas tecnologias, até a compreensão do universo e o respeito a todas as formas de vida. Então, quando a gente ajuda as crianças, quando a gente ajuda um pai e uma mãe, a gente dá a possibilidade para que elas se abram. Às vezes elas estão tão fechadas no mundo delas, porque elas dizem assim, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse mundo? Todo mundo briga, todo mundo fala mentira, e eu sei disso. Como eu vou me abrir para esse mundo? Esse mundo não é meu. Então elas se sentem dessa forma. Então a regressão, elas coloca elas mais conscientes aqui do papel delas. Eu fiz um chá aqui, já deve ter esfriado. Mas vamos lá, vamos tomar um chazinho. E a gente dá consciência para elas e elas melhoram daí, entende? Com a regressão, tu dá a possibilidade da criança se entender, do pai e a mãe entender a criança, e tu ajuda essas crianças na evolução delas e na evolução como família. Então, o que um terapeuta dá? Um terapeuta dá um manual de instrução daquela criança. Um terapeuta dá para a criança a possibilidade dela ser feliz nessa vida, dela acertar nessa vida, dela como espírito evoluir, subir degraus e poder, quando desencarnar lá na velhice, dizer assim, eu sou um vitorioso, eu fiz tudo certo. E quantos de nós nos olhamos para a nossa vida hoje como adultos e olhamos assim, meu Deus, não tem sentido a minha vida, ou tá tudo errado, ou eu tô fazendo tudo errado, eu não tô cumprindo o meu propósito. Eu sei que eu tenho um propósito de vida, mas eu não sei qual é. Então, tu coloca a criança no propósito de vida dela, entende? Com a regressão, com o desligamento, tu ajuda nesse propósito. Gente, um chá de camomila, tá tão cheiroso. Deixa eu só ver o horário aqui, pra gente não... Tá, temos bastante tempo. Vamos lá, que hoje tô falante, hoje tô gostando de dar aula. Vamos lá. Essas crianças têm uma realidade da não separatividade. O que significa isso? Elas não se veem separadas uma das outras. Por isso que elas não julgam cor, religião, nada disso. Entende? As crianças da nova era que estão aí, elas são muito conscientes, né? Elas entendem o todo, pois sabem que tudo é vida. Que tudo deve ser respeitado e amado. Que todos, independente de sexo, classe social e cor, são espíritos. Eles entendem as pessoas como espíritos. Que toda forma de consciência para o bem de todos é válida. Eles vêm como presentes para nós, para que possamos mudar a nossa forma primitiva de pensar,
para que nos preparemos para uma nova consciência multidimensional. Gente, essa consciência multidimensional já tá aí. Já tá aí. E para quem é médium sente mais, né? Mas ela já tá aí. E daqui a muito pouco tempo, mas muito pouco tempo mesmo, tudo irá mudar. Tudo irá mudar. Na verdade, o plano espiritual nem tá lá em cima e nós estamos aqui embaixo, e o umbral que fala tá lá embaixo. Não é assim, é assim. E nós estamos, a gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Hoje já existem pesquisas acontecendo das pessoas se teletransportar. Vocês conseguem fazer isso? Eu consigo. E as crianças da nova era conseguem também. Então, o que a gente tem que entender? Que às vezes ela tá lá na sala de aula, e isso é para os professores. Quem é professor aí? Diga eu! Eu quero ver quem é que tá de professor aí. Fala eu, coloca eu aí. Não tenha medo de se colocar como professor, porque eu vou explicar uma coisa para vocês que talvez vocês olhem para os alunos de vocês, para quem é pedagogo, psicopedagogo, e talvez até para psicólogos e terapeutas que estão aí vão olhar as crianças de forma diferente. Joia, que bom que tem professor aqui, porque eu quero falar isso, pelo menos para um professor. Opa, tem mais, tô gostando de ver. Então, assim, ó, porque o meu sonho é levar o Regressão em Criança para dentro de tudo que é escola ainda, mas eu vou chegar lá, calma que nós chegamos lá, vamos todos juntos e vamos chegar. As crianças, elas podem estar lá na sala de aula e às vezes ela não está prestando atenção na sala de aula ou no que você está falando, mas ela está desdobrada. E ela consegue ver além das paredes, ela está numa outra dimensão. Ou ela está vendo a energia que está ao redor dos colegas, ou está vendo a hora da professora, e aí eu tenho que contar 2 histórias. Hoje é o Dia Nacional Pedagogo, parabéns aos pedagogos que estão aí, né? Eu também sou pedagoga de formação. Parabéns para todos nós aí e para as professoras que estão em sala de aula porque são guerreiras nesse momento de pandemia. São guerreiras sempre, e eu admiro muito um professor em sala de aula. Eu só tive a parte do estágio, né, para ver o que era uma sala de aula, mas hoje eu dou aula assim, também para todo mundo, para ajudar as crianças. E eu fui estudar pedagogia para poder entender as crianças, né, e é isso, a minha filha é assim, alguém tá falando aí. Então, eu vou contar 2 histórias para vocês. Eu, quando era criança, eu ia na sala de aula e eu prestava muita atenção na professora, mas eu não entendia nada, saía de lá como se não tivesse aprendido nada. Mas eu via uma energia que estava ao redor da professora e que depois de adulta eu descobri que era a tal da aura da professora, a energia que estava. E eu viajava e eu já me desdobrava, mas não era consciente. Hoje eu me desdobro conscientemente, eu posso estar aqui dando aula para vocês e num outro lugar ao mesmo tempo. As crianças da nova era, elas são assim. Eu vou contar a história de uma criança que me falava assim: olha, cada colega da sala de aula tem uma cor diferente ao redor dela, conforme ela tá naquele dia. Pode ser rosa, pode ser amarelo, pode ser azul. Uma criança falando. E no pátio tem crianças que correm, mas não são as crianças da escola, são crianças que estão correndo ali. Entenderam? Espíritos que corriam no pátio. Então, essas crianças com sensibilidade, elas, às vezes, elas não estão prestando atenção na sala de aula, mas é porque elas estão desdobradas, gente. Entende? Elas não estão ali, elas estão em outro lugar. Então, eu não sei como é que daria para trazer elas mais conscientes, sabe? Quando elas estão desdobradas. Mas é isso que acontece com elas. E como tem muitos professores que não entendem essa parte das pessoas como espíritos, eles olham para essas crianças e dizem assim, ela não está prestando atenção. Mas não é verdade. Na verdade, ela está vendo muito além, né? Talvez a gente tinha que trabalhar de forma diferente, né? Para ela ficar mais consciente, mais aterrada naquele momento, né? E aí a gente conseguia fazer com que ela prestasse mais atenção na sala de aula. Então, quando tiver um aluno muito aéreo, provavelmente ele é um baita de um médium e ele tá vendo muito mais ao redor, tá bom? Por isso, as escolas e os pais não a entendem.
E elas vêm além do que vemos, que é o que eu tô falando, né? Elas se teletransportam, elas se projetam, elas falam através da mente e de forma consciente, sentem o que nós pensamos e sentimos, e não adianta mentir para elas, pois estamos falando algo, pensando diferente e elas sabem. Por isso que é tão difícil, algumas crianças batem de frente, sabe? Não é birra, não é nada disso, é porque elas sabem que tu tá mentindo, elas sabem que tu não tá falando a verdade. E para elas incomoda muito isso. Então a gente precisa falar a verdade com elas. Não é que a gente tem coisas que a gente não precisa falar para os filhos, mas e a gente como terapeuta talvez auxiliar os pais para entender que eles têm essa sensibilidade e que eles vêm com essa sensibilidade justamente para trazer as coisas novas para aqui. Tem muito espírito reencarnado aí que foi muito inteligente em outras vidas, eles estão prontos para nos ajudar nesse momento. Eles vieram aqui com uma condição de muito amor, eles se entregaram para esse trabalho, eles preferiram sair dos estados mais elevados de consciência onde eles moravam, né, como espíritos, e vir para a Terra reencarnado para nos ajudar nesse momento de transição, que nós estamos passando uma transição. Quem acha que não? Nós estamos passando por um processo de mudança interno, cada um de nós, por isso que está sendo tão difícil nesse momento. E essas crianças, elas sabem, elas estão aqui para nos ajudar, para nos ensinar e para nos auxiliar. E elas vão se apresentar, muitas das crianças que vêm de outros planos, elas vão se apresentar como crianças de outros planos para nós. A gente vai entender que elas são. Elas olham para cima e elas têm uma saudade do lugar da onde elas vieram, mas elas têm muito amor e elas estão aqui para nos ajudar. Então elas não aceitam mentiras e por isso batem de frente com os pais, com os educadores. Elas têm muita energia e precisam cada vez mais cedo serem direcionadas aos seus dons. É por isso que a gente vê hoje na internet alguns vídeos de crianças que já estão estudando na faculdade antes mesmo de ter passado por toda a situação de aprendizado, porque elas estão prontas. Por isso que tá tão difícil para elas se adaptar à escola. A escola tá atrasada para elas, entende? Então elas precisam ser direcionadas mais aos seus dons, e nós ainda temos uma escola que nos exige que a criança leve para estudar matemática, o português e tudo isso, e ela, na verdade, precisa ser direcionada já ao que ela veio fazer. Então ela se sente entediada, ela se sente mal na escola, a escola não é para ela. Ou ela veio com o dom, de repente, da música e não tem música na escola, ela veio com o dom da arte e não tem a arte na escola. E por isso que algumas coisas talvez tenham que voltar. Ou ela tem um pensamento acelerado para saber fazer uma equação matemática e de repente a gente subestima ela, querendo que ela aprenda aquelas coisas mais simples, né? E eles estão prontos, tem crianças aí prontos para mexer em computador, tecnologia. O meu afilhado é uma dessas crianças, ele tá pronto para mexer na tecnologia. Ele sabe coisa que a gente olha para ele e diz assim, como é que tu sabe isso? E se tu precisar de alguma coisa, só pedir que ele te ajuda. E essas são as crianças da nova era, né? Ah, eu tô descrevendo a tua filha porque essas são as crianças da nova era, essas são as crianças, e é por isso que a gente faz esse trabalho do Regressão em Criança para ajudar as famílias e os familiares e as crianças da nova era para ajudar elas, né? Então, o Renato tá falando lá. Tratamos uma criança que no sítio, ele atende no sítio, né? Num lugar maravilhoso. Quando conversamos próximo do lago, ele me perguntou o quê? Conta aí o resto. Agora deixa eu curiosa. Perguntou o quê? Tá, estamos nos preparando, fala aí, termina aí essa história. Estamos nos preparando para a nova terra de consciência multidimensional, então tudo que for velho vai ficar para trás, vai cair. Isso eu escrevi antes de acontecer a pandemia. Podemos não mais enxergar, não podemos mais não enxergar o que essas crianças estão nos mostrando, pois elas querem um mundo de amor, de respeito a todos. Elas sabem que são pedacinhos de Deus na Terra. Elas querem um mundo de igualdade e amor. Então a gente como terapeuta de regressão em criança, a gente está preparado para trazer eles à consciência, ajudar o pai e a mãe também a ter a consciência de quem eles são, né? Para que eles possam educar essas crianças de forma correta, entender que elas são diferentes, né? E aí direcionar elas. Por quê?
Porque não adianta a criança ter vindo aqui com o propósito de ajudar, de mudar ou de ser diferente. E o pai e a mãe não entender a criança. Porque nem sempre a criança vai cair lá num lar em que o pai e a mãe são terapeutas, como tem um menino que fala aí no livro, né, uma criança. Nem sempre tá próximo a pais que entendam. E aí a necessidade de fazer a regressão para entender quem é essa criança, né? Entender o propósito dela estar aqui reencarnada, para aí o terapeuta ajudar os pais na educação, na evolução desse espírito, para que ele possa então trazer essa nova consciência, né? Trazer essas coisas novas que vão chegar. Então nós vamos ter músicos que vão trazer as músicas clássicas de novo. Nós vamos ter crianças que chegaram aí para trazer novas tecnologias, vão trabalhar na NASA, vão trabalhar em novas pesquisas, novos tipos de medicina, que a gente sabe que já está evoluindo, mas que vai evoluir muito mais. São novas consciências, nova maneira de se alimentar, de olhar a preservação da natureza, dos carros, dos combustíveis e tantas outras coisas. Essas são as crianças que vêm de outros lugares e elas vêm com esse propósito. Para quem lê o livro, tem uma parte lá que fala de um menino que ele morava em outro planeta e nesse planeta não se usava mais a questão do dinheiro da forma que se usa aqui. O dinheiro era por bem comum e era para trazer as novas tecnologias, alguma coisa nova, mas não podia usar o dinheiro para si próprio, né? O dinheiro era bem comum e todos tinham tudo, né? Parece que é um socialismo, mas não é. É uma nova maneira que eles agem e também de preservação da natureza, de questão de combustíveis renováveis e tantas outras coisas que em outros lugares já é diferente. Vamos ver o que o Renato falou, porque eu disse para ele que eu fiquei curiosa. Esses índios te ajudam. Ele viu quem estava ao teu redor. Tá. Ele percebia que aqueles índios participavam do sítio e, por incrível que pareça, eles me ajudam. Ele estava em tratamento, enviada pela escola, porque via pessoas junto com... então, é isso aí. É aberto, né? A mediunidade é aberta. Então, só que essa mediunidade, que pode enxergar por aqui ou por aqui, não necessariamente vem para que a pessoa trabalhe no centro espírita. E isso a gente tem que ter claro. Às vezes, com as crianças da nova era, elas vêm para que elas sejam direcionadas ao que elas vieram fazer. E quando elas têm essa ligação aberta, elas conseguem cumprir o propósito deles, porque daí o Wi-Fi com o plano espiritual fica ligado para elas receber as mensagens e orientações que elas necessitam. Por exemplo, eu não tenho horário para eu ouvir, para eu ter a audição. A qualquer momento, se eu precisar, eu vou ter a audição no plano espiritual com o recado que eu preciso e necessito. E as crianças da nova era são assim, entende? Elas recebem as coisas a qualquer momento, né? Pois é, Renato. Tá valendo aí o que o Renato tá falando. Gente, então tá. Nosso objetivo no trabalho com as crianças é de desligamento de fatos traumáticos, muitas vezes de medos e outras coisas, né? Outras vidas que esses espíritos, após submeter a regressão com desenhos, deitadas, ou os pais fizerem, né? E haja o desligamento, como consequência, elas começam a desenvolver com muita mais facilidade, no sentido de uma vida mais plena, mais feliz, mais harmônica. Então, o nosso objetivo com a regressão terapêutica, seja ela o que vocês já aprenderam com desenho, com boneco, ou a distância nos pais, ou na criança deitada, é sempre desligar. Quando é feita nos pais, vem proposta de reforma íntima, vem múltiplas personalidades. Quando a gente entende quem é essa criança e quando a gente entende também que ela veio de um outro lugar, que ela é mais evoluída, a gente começa a entender como educar, como sentir ela. A gente também, às vezes, como pai e mãe, a gente é convidado a ir daí para um centro espírita desenvolver sua mediunidade, que sempre fugiu. Aí tem uma criança super mediúnica que te leva na obrigação para o centro espírita, porque não tem como fugir, porque ela vive doente, porque ela, né, tem várias coisas que acontecem com as crianças. Eu lembro que uma das minhas filhas, uma época, começou a ficar doente, e aí eu levei ela pro médico, pro hospital,
medicação e nada, até que eu olhei pro meu ex-marido e disse assim, é espiritual, né? E ele se é. Aí a gente ligou para um centro espírita que aqui em Porto Alegre se chama... Ai, meu Deus. Agora deu um branco. Mas é lá na Glória, quem souber, coloca aí. Aí eu fui com ela, eu lembro que eu peguei ela de pijama e ela brigava assim, esperneava, braba, não queria ir. E eu levei de pijama só com um casaco por cima, porque ela não queria nem trocar de roupa, mas não era ela, era o que estava com ela, né? E a gente tem que entender que a gente, quando trabalha com regressão, a gente também começa a perceber que às vezes a gente tem que direcionar a criança, né, a um centro espírita, ou espiritualista, ou quem trabalha com mesa radiônica, fazer uma mesa radiônica também. E é por isso que o regressão é tão aberto, e para quem faz o curso percebe isso, que o regressão em criança, ele é muito aberto, ele não é um curso fechado, nós não somos um curso fechado, nós somos um curso aberto para qualquer coisa que possa vir ajudar os familiares e as crianças e usar já as próprias terapias e o que tu já tem como estudo para ajudar nesse processo. Então, muitas vezes tu vai fazer a regressão em criança, tu vai fazer regressão com boneco ou a distância nos pais, e tu vai usar o reiki, tu vai usar florais, você vai usar cristais, você vai usar o que tu tem a mais para ajudar nesse processo para ir mais rápido, né? O Renato tá contando as histórias, depois eu leio, Renato. E é isso, então, gente, se vocês têm alguma pergunta para me fazer, algum questionamento, é 2041, tá? Não esqueçam de marcar lá nos stories e colocar hashtag Maratona Regressão em Criança para concorrer ao livro, tá? Que amanhã nós vamos sortear os que colocaram ontem nos stories e hoje. Vai ganhar também o segundo lugar, vou dizer assim, uma pulseira dos 7 chakras, que dá para usar os óleos essenciais aqui para se trabalhar, que é muito legal também, né? E aí eu tô oferecendo esses presentes para vocês, mas você tem que marcar lá no teu story do Instagram, colocar um print da tela do curso, colocar a hashtag Maratona Regressão em Criança e tá concorrendo. Amanhã nós vamos fazer o sorteio. A Adri ganhou o primeiro livro, a Nádia, acho que ganhou a Japamala, tô enviando amanhã junto com os próprios... Não vai dar tempo, vai dar tempo sim, vou mandar com os outros que vão ganhar amanhã. E é isso, gente. Vamos ver, tem 2 perguntas aí. Tá, o livro compra diretamente comigo é As Vidas Passadas dos Nossos Filhos. É um livro independente, porque eu que editei ele, né? Junto com a Carla, que fez todo o trabalho, e mais uma revisora. Esse livro, ele é independente, então ele é comprado diretamente comigo, é só entrar em contato em privado, tá? Alguém tá perguntando, as crianças com síndrome seriam crianças da nova era? Tudo depende de tu fazer a regressão. Na regressão que a gente vai descobrir o que está acontecendo com aquela criança. Uma criança reencarnada aqui, às vezes com algum problema, pode ser um resgate, mas também pode ser uma situação de uma criança que não conseguiu viver em outras vidas. Nem toda criança que está reencarnada aqui é um ser iluminado, né? Todos nós estamos aqui num grande aprendizado. Mas a gente, quando entende essas crianças que vêm com um propósito maior de nos ajudar nesse momento, a gente consegue ajudar os pais, consegue ajudar a criança, né? E isso que é importante. A gente nunca vai saber antes de fazer a regressão. Por isso que todo mundo deveria passar por regressão. Tanto adulto, quanto criança, quanto adolescente, porque é um diferencial. Depois de uma regressão, a nossa vida dá uns 360 graus, a vida muda. Tem gente que casa, tem gente que vai morar em outro país, tem gente que compra bicicleta, eu tô brincando, mas eu tô falando sério. Muda totalmente a vida da pessoa, a maneira com que ela sente as coisas e vê. E é isso que um terapeuta faz dentro do Regressão em Criança, quando aprende essa técnica. Ela muda a vida das pessoas, ela dá a possibilidade de felicidade, de alegria, de uma nova vida sem morrer, sem desencarnar nessa mesma vida. Então, entrar no processo regressivo é a melhor coisa que pode acontecer
para alguém. A minha vida mudou. Eu não era essa pessoa falante, eu não palestrava, eu não falava em público, eu não fazia vídeos. Se vocês procurar meus vídeos antigos, vocês vão dizer, não pode ser a mesma Juliana. Nem a minha fisionomia é a mesma. Eu sou mais velha nesse momento, eu tô melhor do que lá quando eu era mais nova. Podem acreditar. Para quem me conhece pode confirmar aí. Então, a gente vai evoluindo na medida em que vai se trabalhando e fazendo regressão. E eu nunca deixei de fazer regressão. Regressão é uma coisa. Tu trabalhou uma coisa, daqui a pouco tu vai trabalhar outra, entende? Mas quando tu tem um problema muito focal com uma criança, tu trabalha, tu dá a possibilidade da criança ser um adulto que vai ser feliz. E quem não quer ver seu filho feliz? E quem, como terapeuta, não quer fazer o outro feliz? E quem, como terapeuta, não quer trazer a felicidade, a harmonia para um lar, para uma família? Isso não tem preço, tu entende? Não tem preço, por mais que tu ganhe para fazer esse trabalho é muito prazeroso, esse trabalho é muito do coração, muito de amorosidade. E a maioria das pessoas que vem, não te colocando, menosprezando, né, Renato? Mas tem muito mais mulheres trabalhando com regressão em criança que homens. Eu tenho alunos homens, mas a maioria é mulher. Foi uma alegria trazer esse ensinamento para vocês nesses dias. Não esqueçam que amanhã nós temos mais um dia de maratona. Quero deixar alguns recados, né? Compartilhem a live, convida quem vocês acham que precisa vir amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre o curso sim, e a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas, gostaram? Então vem comigo amanhã às 20 horas, último dia de live, foi uma maratona, mas foram dias assim sensacionais, gente. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que esteve comigo aí firme e forte todos esses dias, né? E me ouvindo e com a paciência de ouvir, mas é uma alegria muito grande compartilhar esse conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam, não acabou. É amanhã ainda o último dia. E amanhã a gente tem o sorteio, então, do último livro e da pulseira dos 7 chakras. E eu te espero amanhã, então, para dizer quem é que foi o ganhador, passar todos esses presentes para vocês. Gratidão a vocês. E amanhã nós nos encontramos de novo. Quer convidar algum amigo, algum familiar, algum terapeuta que precisa ouvir sobre isso? Convida, gente. Faz o convite aí e traz o pessoal para o último dia de maratona para que a gente possa trocar todo esse conhecimento. E amanhã eu vou explicar direitinho como é que funciona o regressão em criança também, para que vocês possam saber tudo isso também. Tem muita gente me perguntando. Então amanhã a gente vai abrir tudo isso para vocês então. Tá bom? Um grande beijo, uma excelente noite, gratidão imensa. Não esqueçam de marcar nos stories para que vocês também possam concorrer ao livro. Vocês vão amar ler esse livro. Um grande beijo. Fiquem com Deus.